Imagine viver guiado apenas pelo que os olhos veem, confiando que o brilho externo é documento de verdade. Imagine escolher caminhos porque a vista é agradável e perder, assim, o essencial que se esconde nas sombras. Hoje vamos revelar o erro de Ló e por que seguir só o visível pode custar a fé, a família e a própria salvação. Por fora, a cidade onde Ló habitava irradiava prosperidade, fachadas polidas, mercados que fumegavam especiarias, luzes que não se apagavam. Por dentro, entretanto, havia decisões tomadas por conveniência, silêncios cúmplices e uma confiança cega no que parecia sólido. A Bíblia, em Gênesis, registra a história de Ló e das cidades próximas, e o profeta Ezequiel, em seu livro, denuncia a indiferença que corrói sociedades, lembrando que o pecado muitas vezes nasce de escolhas que parecem sensatas à primeira vista. Se você sente que valores ainda importam, escreva nos comentários "Minha confiança está em Deus" e junte-se a esta comunidade que não confunde brilho com verdade. Caminhe comigo agora pelas ruas onde a visão enganou o coração. Ao entrar nos mercados, os sentidos se atropelam. O cheiro doce das tâmaras recém-colhidas encontra o aroma acre de couro e do incenso que se queima perto dos templos. Feixes de luz filtram-se por toldos coloridos, cobrindo barracas. Moedas tilintam como chuva metálica, vozes gritam ofertas e risos se misturam ao tilintar de taças. Mercadores como Acer, homem de riso fácil e mãos calejadas, anunciam seda importada. Miriam, vendedora de perfumes, perfuma o ar enquanto passa contas num pequeno caderno de couro. Joram, negociante de azeite, conta o peso do comércio em gestos rápidos. Há uma sensação de abundância que parece promessa. A textura do pão recém-assado estala sobre os dedos, o paladar lembra mel, a visão registra vitrines bem arrumadas. Ainda assim, nos becos estreitos, o ar pesa diferente. Há um suor amargo, uma fome que o açúcar das mesas não cura. Crianças que lambuzam os dedos e pedem migalhas. A cena comercial é espetáculo e mascaramento. Como se fosse natural, a cidade tutela a riqueza e oculta a miséria, e muitos escolhem olhar apenas a vitrine. O som das conversas substitui a escuta das queixas, e assim a indiferença cresce. Você vê ali a base econômica de uma cidade que aprende a confundir sucesso com virtude. É nessa confusão que nasce um erro comum: medir o bem pelo aparente e não pelo coração. De longe, a cidade parece um modelo de civilização. Palácios se erguem com colunas esculpidas, templos exibem mosaicos de cores vívidas e praças são alinhadas como cenários de teatro. Do alto das muralhas, o sol banha estátuas e tapeçarias que tremulam ao vento, e a arquitetura fala de ordem e prestígio. O governador Hanan recebe em seu salão com tapetes felpudos, convida para banquetes e oferece discursos sobre lei e prosperidade. Selá, o sacerdote do templo principal, proclama bênçãos e é recebido com flores. Mas ao observar mais de perto percebe-se que a estrutura urbana foi desenhada para separar. Ruas largas para os ricos, vielas encurvadas para aqueles que não contam. Tocar o mármore das colunas revela o pó de passos apressados que não retornam aos corredores públicos. Ouvir os passos nas escadas do palácio traz o eco do desprezo. Há, nas pedras, ranhuras feitas por correntes, sinais discretos de que a ordem visível é fachada. Os templos, embora magníficos, guardam salas escondidas onde rituais estranhos acontecem, e a administração pública tolera práticas que, se vistas sob a luz da misericórdia, seriam intoleráveis. A organização urbana é estudo de contrastes, beleza planejada e segregação deliberada. As festas surgem como sedução. À noite, os salões enchem de música, taças tilintam e perfumes caros se espalham como uma oração invertida. Hanan senta-se à cabeceira, oferece vinho e palavras suaves. Miriam dança com véus e Joram conta piadas que quebram o silêncio moral. Rebeca, jovem que herdou uma pequena casa perto da praça, observa de longe, sentindo a fome do que lhe falta e a vergonha de não ter lugar à mesa. Em um desses banquetes, diálogos se desdobram com pressa e camadas de fingimento. "Está tudo bem", diz Hanan com um sorriso treinado. "Vivemos época de abundância", responde Joram enquanto enfia mais um tira de carne na boca. "E o povo?
Quem se importa com os que pedem? São como sombras, comenta Selá, quase em tom de brincadeira. E outra voz corta, sombras que não incomodam quem paga impostos. As trocas entre convidados revelam complacência e racionalizações. O toque do vinho no lábio é doce, mas tem gosto amargo ao ser engolido. A música acaricia o ouvido enquanto os olhos do povo longe são fechados. Há cheiro de óleo de âmbar, tato das sedas que escorregam pelos dedos, vista de tapeçarias douradas, som de risos abafados e paladar das iguarias que anestesiam. Em meio a alegrias fabricadas, rituais pagãos, cantos para deuses de fertilidade e sacrifícios noturnos normalizam uma moralidade flexível. Pergunto como se concedeu tanta indulgência, e a resposta, quando vem, parece sempre a mesma. Por que não? É tão fácil aceitar o que encanta os olhos. Momento de tensão 1. A primeira vez que Ló percebe que seguir só o visível era erro, há um silêncio que atravessa a alma. Ele caminha por um beco e encontra um menino chamado Eitan, sentado sobre restos de pão dormido. Ló para, sente o cheiro do pão, toca o ombro do garoto, ouve seu vômito de lembranças. De onde vem sua comida? Pergunta Ló. Do lixo, responde Eitan com voz pequena. E por que ninguém nos vê? Ló hesita, olha ao redor, lembra-se das mesas brilhantes e sente uma culpa que queima mais que o sol. É nesse momento que ele se confronta. A cidade reluz, mas seu coração pode estar cego. Ele promete agir, mas a promessa encontra portas fechadas. A tensão cresce porque o que Ló toca agora é inerente à sua escolha, seguir a luz das praças ou descer ao escuro das ruas. O leitor sente a pressão do dilema, o peso da decisão que não é só moral, é também social. O protagonista desta história é Ló, homem de fé e de escolhas falhas, cuja trajetória merece entendimento. Nasceu numa tribo nômade, filho de homem que conheceu Abraão, educado no respeito à lei e à hospitalidade. Na infância, Ló aprendeu a dividir sua sopa com amigos, sentiu o calor de abrigos feitos às pressas e ouviu histórias de bênçãos que vinham aos que preservavam compaixão. Na juventude, ao visitar cidades prósperas, encantou-se com ordem, segurança e conforto. Aos poucos, o brilho dos lugares seduziu sua visão. Ele passou a escolher moradas que prometiam estabilidade. Ló casou-se, tornou-se pai, buscou proteger sua família e, por receio de perder o bem visível, começou a empurrar para longe aquilo que incomodava sua imagem pública. A perda mais dolorosa veio quando perdeu um irmão em trabalho de injustiça. Essa morte deixou em Ló marcas que o fizeram alternar entre profundo arrependimento e apatia prática. Hoje, ele vive entre a tentação de fechar os olhos e a necessidade de ouvir a voz de Deus. Seu backstory revela que suas falhas não surgiram de ódio, mas de medo de perder o que via como seguro. Essa complexidade faz de Ló um espelho, tanto capaz de compaixão quanto vulnerável ao erro de seguir apenas o que parece certo externamente. No entanto, havia vozes que resistiam à indiferença. Entre elas, Rebeca, que costurava mantos para os pobres e secretamente distribuía pães. Tamar, cuja voz no mercado denunciava práticas injustas. Eitan, o menino do beco, que aprendeu a reconhecer rostos de compaixão. Selá, o sacerdote que em segredo orava por justiça. E Joram, que uma vez questionou as contas do governador e foi lembrado amigavelmente de seu lugar. Esses personagens secundários atuam com pequenas ações concretas. Rebeca organiza ceias, Tamar lê para crianças, Eitan recolhe garrafas e as troca por migalhas. Selá escreve cartas anônimas ao templo. Joram contribui em silêncio para esconderijos de quem foge da violência. Cada um representa uma resposta diferente ao erro de ver apenas o visível. Ao nomeá-los e contar suas ações, humanizamos a história e vemos que há alternativas práticas à cegueira moral. Momento de tensão 2. Uma noite, em que a cidade celebra um festival, ocorre um crime que ninguém quer admitir. Uma jovem chamada Tamar é forçada a escolher entre sua honra ou a segurança da família. Ela grita, pede ajuda, passa por frente das janelas onde risos ecoam. Ló, ao ouvir o clamor, tem segundos para agir. O coração aperta, o corpo pesa, as memórias da infância gritam para que ele proteja. Ele hesita, calcula riscos e nesse cálculo o erro se revela.
decidir com olhos voltados para o que parece conveniente. A temperatura do ar sobe, o cheiro de fumaça de tochas mistura-se ao sangue, e as palavras não ditas são mais pesadas que pedras. A tensão se estende, enquanto o leitor aguarda a escolha que definirá não só Tamar, mas o destino moral de Ló. Ele se move, mas... Será a reação suficiente? O momento é ponte entre compaixão e conformismo. Enquanto a cidade caminha para o abismo, sinais sobrenaturais começam a aparecer, sutis como sussurros e inevitáveis como tempestades. Mensageiros anunciam que o juízo se aproxima. Anjos movem-se nas sombras, observando. Uma luz estranha brilha sobre tendas distantes. Ló encontra dois homens de aparência comum, que, ao se revelar, falam com autoridade firme. Levanta-te e leva tua família para fora, dizem. Diálogo ali é tenso e prolongado, com trocas que mostram medo, incredulidade e urgência. Mas e a cidade? E nossos amigos? Pergunta Ló. Não olhe para trás, respondem os mensageiros. A esposa de Ló hesita, o rosto contrai-se, crianças choram, e a decisão conclui-se em passos apressados. O som das sandálias contra a pedra mistura-se ao vento, o paladar do medo tem gosto metálico, o tato do rosto úmido pela pressa queima como água fria. As instruções são claras, mas o erro de Ló voltaria a se mostrar quando sua esposa olha para trás por curiosidade humana, e naquele olhar a sentença se sela. A cena do juízo promete ser o clímax de toda ambiguidade. Momento de tensão 3. No instante final, quando o céu se abre e revela juízo, há uma escolha suprema a ser feita. Ló corre com a família. A terra vibra, as portas se racham e o cheiro de enxofre inunda a garganta. Sua mulher olha para trás uma vez, em dúvida entre o que ama e o que perde, e nesse olhar tudo muda. Ló sente a perda em ondas. Primeiro incredulidade, depois dor muda e por fim aceitação amarga. O mundo ruge, o fogo consome e a tensão se quebra em silêncio absoluto. Essas centenas de palavras carregam o leitor para dentro do coração de Ló, mostrando que seguir apenas o que se vê pode custar aquilo que os olhos não alcançam. A cena do último dia é descrita com riqueza sensorial. O céu escurece como tinta derramada. Um cheiro profundo de enxofre sobe das entranhas da terra. O som de pedras esmagando casas parece coros de condenação. A visão é cortada por labaredas que lambem o horizonte e refletem nos olhos de quem foge. Anjos aparecem como luzes humanas. A pele sente um calor que não queima imediatamente, mas que corrói a coragem. A esposa de Ló transforma-se em estátua de sal. Imagem que a tradição registra como símbolo do olhar que se prende ao mundo em vez de confiar no Senhor. Os próprios termos de Gênesis ecoam, e Ezequiel 16:49 é lembrado. A soberba e a indiferença levaram ao juízo. No meio do caos, pequenos gestos sobrevivem. Rebeca segura a mão de uma criança, Joram protege uma velha, Selá entoa uma breve oração. O processo é descrito também em termos técnicos, para quem busca entender a tradição e a geografia. Especialistas sugerem que possíveis bolsões de combustíveis subterrâneos, combinados com atividade vulcânica antiga e depósitos de minerais inflamáveis, poderiam gerar colunas de fogo e enxofre que descem sobre regiões específicas, produzindo calor intenso e fumaça sufocante. Essa explicação não diminui o caráter sobrenatural do juízo narrado nas Escrituras, mas oferece um paralelo que ajuda a entender como imagens de fogo e enxofre podem se combinar à linguagem profética. Diálogos no clímax seguem mais longos para trazer humanidade. Corre, dizem os mensageiros. Para onde vamos? Pergunta Ló. Para um lugar onde não verão o julgamento, respondem. E minha mulher? Sussurra Ló com voz quebrada. Não olhe, é a ordem. Como não olhar se tudo que construí me chama? Ló murmura. Confia, imploram os mensageiros. Confia em Deus, repete uma voz que parece vir de dentro. A tensão aumenta, passos martelam, o vento leva poeira para o rosto, o gosto do medo enche a boca. No final, a ruína é total. O silêncio que sucede o fogo é tão pesado que parece existir uma nova geografia do luto. Após o juízo, o silêncio dá lugar a perguntas que atravessam gerações. O caso de Ló é contado como advertência.
que o que se vê pode enganar, que a escolha do visível em detrimento do invisível termina em tragédia. Há também lições práticas, a compaixão ativa, a escuta das vozes fracas, a coragem de defender os vulneráveis mesmo quando a vista tenta convencer do contrário. Neste ponto do vídeo, se a história até aqui incomodou você, saiba que essa reação é normal. O que faria se vivesse numa cidade assim? Escreva "Deus é meu juiz" ou diga em poucas palavras qual valor você defenderia. Suas respostas ajudam a formar uma comunidade de reflexão que pode transformar narrativas em ação. Cada comentário fortalece quem busca ver além das aparências e, entre as ideias postadas, escolheremos temas para próximos episódios. Agora, voltando às ruas onde tudo começou, observe como pequenas escolhas cotidianas se tornam decisão de vida ou morte. No epílogo, contamos o desdobrar do legado em 3 momentos temporais, para que a lição seja prática e temporalmente compreensível. 1 mês depois do juízo, as notícias sobre a destruição correm como vento por entre tribos e cidades próximas. Homens como Asser e Jorã recolhem o que restou e tentam reconstruir rotinas interrompidas. Rebeca organiza um abrigo improvisado para as famílias deslocadas. Tamar recebe os primeiros atendimentos de curandeiros de aldeias vizinhas. E Selá passa noites em velas, ora pedindo misericórdia e justiça. Ló caminha entre ruínas carregando o peso da perda. Ele fala pouco, mas seus olhos mostram arrependimento profundo. Há rituais de limpeza e velórios expostos, conversas sobre responsabilidade coletiva e debates em praça pública. A memória dos que viraram estátuas de sal é reverenciada em sussurros. As pessoas que antes olhavam apenas as vitrines começam a reunir-se para distribuir mantimentos. Pequenas comunidades organizam ajuda mútua. Esse mês funciona como ponto de partida para reparos, mas a dor permanece. A cidade que encantou por fora precisa aprender que a compaixão é mais que gesto simbólico, é prática diária que impede novas quedas. 3 meses depois, iniciativas de reconstrução ganham forma. Grupos liderados por pessoas mais como Rebeca e Tamar criam redes de assistência. Joram transforma parte de sua riqueza em fundos para escolas e oficinas. Selá convoca congregações para estudos bíblicos que enfatizam justiça e misericórdia. Eitan, agora mais velho, ajuda a espalhar mantimentos e conta sua história em praças para que crianças aprendam a ver além do brilho. Há resistências. Alguns comerciantes, temosos de perder luxo, tentam retomar vida como antes. Mas o debate público mudou. Universidades e estudiosos de cidades antigas viajam para ver o que aconteceu e usam textos de Gênesis e o texto de Ezequiel para lidar com implicações morais. A sociedade começa a elaborar leis que protegem os vulneráveis, e a fé se traduz em ação coletiva. A lição é clara. O erro de Ló não precisa ser destino, pode se tornar catalisador para a renovação. 6 meses depois, a recuperação mostra sinais crescentes de raiz. Novas práticas de hospitalidade são instituídas. Famílias que antes eram invisíveis ocupam lugar nas assembleias de bairro, e o termo juízo se mistura a palavras de cura e promessa. Ló, transformado por perdas e encontros com a misericórdia de Deus, participa de projetos comunitários e ensina que a fé exige olhos que veem o invisível, a dignidade humana, a dor alheia, a justiça silenciosa. Igrejas e espaços comunitários trabalham juntos para criar redes de proteção. O legado que cresce é o de uma cidade que aprendeu a medir riqueza pelo cuidado com os fracos. Ainda há saudade e as cicatrizes persistem, mas há também sinais de que a sociedade escolheu redesenhar seu valor. O leitor é convidado a perguntar como agir hoje para que erros semelhantes não se repitam. Ao fechar este relato, lembre-se, o erro de Ló não foi somente olhar demais para o que brilhava, foi acreditar que luz externa é garantia de retidão interna. Onde a compaixão some, a sociedade se consome. Onde a indiferença vira norma, o juízo se anuncia. Se esta história te tocou, comprometa-se a ver além das aparências, a defender os esquecidos e a agir com fé. Comente abaixo "Minha confiança está em Deus" ou conte qual valor você escolheria proteger. Inscreva-se para continuar acompanhando histórias que misturam história, fé e lição, e compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam que a verdadeira visão não é a dos olhos, mas a do coração.
Nunca esqueça, a verdadeira riqueza é medida pelo cuidado que damos aos fracos.